Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completar os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Assé. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com Jesus e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reverendo Padre Norbey, amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje a Igreja celebra a festa da Anunciação, ou seja, da apresentação do Senhor. Como o Padre Norbey falou no início, 40 dias depois do Natal, Maria e José levaram o menino Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor, conforme orientava a lei de Moisés. Um gesto simples, humilde e obediente, mas que revelava algo mais profundo. Deus entra na nossa história não com o poder humano, mas com mansidão, pobreza e, acima de tudo, fidelidade. Ele próprio disse, quando iniciou a sua vida apostólica: eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Maria e José nunca buscaram privilégios. Eles simplesmente cumpriram a lei e ofereceram o sacrifício dos pobres, 2 pombinhas, e confiavam totalmente na vontade de Deus. É preciso parar um pouco para pensar. Será que nós, na nossa caminhada diária, confiamos no Senhor? Será que nós entregamos a nossa vida e falamos como Maria falou: faça-se em mim conforme a tua vontade? O profeta Malaquias nos apresenta a profecia que diz que vai enviar um mensageiro, e esse mensageiro é enviado. De repente, entrará no seu templo o Senhor que cada um deles procuravam. Então, esse texto hoje, ele se cumpre aos nossos olhos. Ele vem ao nosso encontro porque o Senhor entra no templo não como um rei poderoso, mas que tem a sua realeza, a sua cátedra na cruz. Deus surpreende. E nos surpreende a cada dia porque a nossa mentalidade é muito curta. Por exemplo, Deus não se impõe. Ele se oferece a cada dia, a cada um de nós. Se oferece na mesa da palavra, se oferece na mesa da Eucaristia. Ele não domina, não, ele se entrega. Se entregou à morte de cruz para nos salvar. Jesus, meu irmão e minha irmã, é o verdadeiro templo. E a presença viva de Deus no nosso meio. Ao ser apresentado naquele momento no templo de Jerusalém, ele mostra que ele veio para pacificar, renovar e restaurar os corações. A profecia ainda segue dizendo que o Senhor veio para purificar no fogo do Espírito Santo. Isso significa que quando temos a presença de Cristo, e se abrirmos o coração para Ele, Ele nos transforma, porque quem se deixa tocar por Cristo não permanece mais o mesmo. Existe uma metanoia nessa vida. Quando o Senhor toca o nosso coração, nós nos transformamos. Mas tem uma segunda leitura que, quando eu falo segunda leitura, poderia ser escolhida hoje também, que é a leitura da carta aos Hebreus, e que nos mostra a profundidade do mistério da encarnação. Jesus veio e participou da nossa condição humana para libertar-nos, pois vivíamos no medo da morte. Jesus é um Deus presente no meio de nós,
É um Deus solidário com cada um de nós, mesmo que na nossa caminhada não mereçamos isso, mas Ele não nos abandona. Ele vem ao nosso encontro a cada instante e Ele mostra para cada um de nós o caminho que devemos percorrer, porque Ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. E quem percorre esse caminho tem a certeza de que aquelas portas, que o salmista dizia ainda há pouco, levantai vossos frontões, ela será levantada, para que nós possamos passar. Mas Ele não veio apenas caminhar entre nós para nos visitar. Não. Ele tomou a nossa humanidade, Ele tomou a nossa carne, Ele tomou as nossas dores, Ele tomou as nossas fraquezas. Jesus conheceu de perto o nosso cansaço, Ele conheceu o nosso sofrimento, Ele sentiu as lágrimas que nós sentimos na nossa caminhada e Ele sentiu a rejeição. Quantas vezes nós rejeitamos o irmão? Quantas vezes nós nos colocamos acima do outro? Jesus não. Ele foi rejeitado, mas Ele não desistiu de nenhum de nós. Por isso, Ele se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, para ser o sumo sacerdote misericordioso. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que quando sofremos, Jesus entende o nosso sofrimento. Quando caímos, é Ele que nos levanta através do sacerdote, que nos confere o perdão dos pecados. Quando nos sentimos fracos, e quantas vezes nos sentimos fracos na nossa caminhada diária, Ele nos fortalece pela palavra e pela Eucaristia. Nossa fé não é em um Deus distante, mas em um Deus muito próximo de cada um de nós, que caminha conosco, que conhece as nossas dores e que nunca nos deixa sozinhos. O Evangelho vem ao nosso encontro hoje com dois personagens belíssimos, Simeão e Ana. Ambos tinham a confiança na promessa de Deus e esperavam em oração. Quantas vezes nós questionamos o Senhor? Quantas vezes nós falamos para Deus, o Senhor não está percebendo isso? O Senhor não está vendo o que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Está sim. Porque naquele momento é Ele que nos carrega no colo. Quando andamos, os passos são de Jesus, porque Ele não nos deixa sozinhos. Simeão, então, era um homem justo, piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. Foram anos. Ele viveu anos esperando essa consolação. E podemos entender que durante esse tempo em que Simeão viveu, quantas decepções ele teve. Quantas vezes Simeão fracassou nesta caminhada, como nós. Só que ele perseverava na fé. Ele perseverava na oração. Mesmo diante de todos os problemas, ele não esmorecia. Porque quem está em Cristo, a ventania pode até bater, os problemas podem até aparecer, mas não caímos, porque a nossa rocha é o Cristo. E na sua caminhada, meu irmão e minha irmã, pense um pouco agora. Você tem esperanças em Jesus Cristo? Você coloca a sua vida diante do Senhor, que hoje é apresentado ao templo, apresentado a Deus? Você confia no Senhor ou confia nas suas próprias forças?
Confiar nas próprias forças significa que nós vamos cair mais rápido. É necessário colocar a nossa confiança em Deus, a nossa vida em Deus. E Simeão vê aquele menino, ele é levado pelo Espírito Santo ao templo, e ao ver aquela pequena criança, ele toma aquela criança nos braços e profere uma oração linda. Agora, Senhor, pode deixar o teu servo ir em paz, ou seja, eu posso morrer, porque eu vi com os meus olhos a salvação que preparastes para o povo de Israel. E o Senhor prepara para cada um de nós, a cada dia de nossas vidas, essa salvação. Mas depende de cada um, depende do seu coração para se abrir a Deus. Depende da porta aberta do seu coração. Que palavras lindas que Simeão proferiu. Agora, Senhor, pode deixar o seu servo ir embora? Porque eu vi a salvação. E nós vemos o Senhor vivo no meio de nós a cada Santa Missa. No momento da transubstanciação, aquelas substâncias se transformam pela ação do Espírito Santo em corpo e sangue de Jesus Cristo, que se dá para nós o alimento. E que falar da profetisa Ana, uma viúva idosa, temente a Deus, servia a Deus com jejuns e orações. Ela também não se acomodou. Sabia que a salvação viria e se colocou em orações todos os dias. E ao ver Jesus, começou a anunciar para todos que a salvação havia chegado. Caríssimos irmãos que estão hoje aqui na igreja, esses dois idosos nos mostram que todos devemos perseverar na fé, na esperança e na oração, que nunca é tarde para encontrar Deus, nunca é tarde para servir, nunca é tarde para testemunhar a misericórdia divina. Simeão fala ainda de luz das nações. Jesus é a nossa luz. Quando fomos batizados aqui na pia batismal, recebemos a luz de Jesus. E a luz, como ele próprio já nos disse, não pode ficar debaixo de uma cama. Ela tem que ficar num candeeiro para iluminar a todos, que é a missão de todos os batizados. Iluminar o irmão ou a irmã com a presença de Cristo. Meu irmão e minha irmã, hoje, não é só Jesus que foi apresentado ao templo. Todos nós somos convidados a nos apresentarmos diante desse Deus que é amor, a nos apresentarmos com toda a nossa miséria espiritual, mas na certeza de que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. E Ele vai nos conduzir à salvação. Mas o que é que nós estamos oferecendo a Jesus? Será que nós estamos oferecendo a Jesus todo o nosso ser? Ou estamos oferecendo a Jesus as sobras que nós temos? As sobras do nosso tempo, as sobras de uma participação que não é tão ativa na comunidade paroquial, as sobras de estarmos na Santa Missa e não percebermos a presença viva de Jesus no nosso meio. E aí nós vamos até a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, comungamos, voltamos ao nosso lugar e continuamos da mesma forma. Não. Jesus nos convida hoje, apresenta o seu coração diante do Senhor para que ele seja renovado,
para que haja uma metanoia na sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta festa de apresentação do Senhor, nós devemos aprender com Maria e José a sermos obedientes e a confiarmos. Aprendermos com Simeão e Ana, esperar com fé. Eles fizeram isso. Aprendermos com Jesus a nos entregar por amor. Que Santa Clara e São Francisco, nesta noite especial, interceda por cada um de nós, pela nossa caminhada de vida, pela nossa caminhada nas pastorais, serviços, movimentos, pela nossa caminhada nas nossas famílias, para que possamos transbordar a luz do Evangelho, a luz de Jesus para todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. canto das ofertas da liturgia eucarística. Ficamos de pé para o ofertório. Não tem ofertório.